Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tô aguardando vocês aqui para que a gente possa começar para mais esse momento, para mais essa live e aguardando vocês entrarem para a gente poder estar junto. Oi, Rawane, Ellen, tudo bem? Tia Beth de São Paulo, o psicólogo Jefferson Henrique. Tia querida, tudo bem? Boa noite, Jefferson, é muito bom ter você aqui. A doutora Fernanda Marchioli, a minha mãe Coruja, o psicólogo Marcos Cardoso, o pessoal lá de Guaíba, que legal, Arlete, minha querida. É muito bom ter vocês aqui, fico muito feliz, né? Quem quiser ir mandando esse aviãozinho para os colegas, para as pessoas que vocês querem que participem, façam isso para a gente poder ter um momento de conversa bem gostoso. A Karina lá de Londrina, a Silvia, a doutora Euterpe, hoje é dia do advogado, quero homenagear a todos, a doutora Priscila também que está entrando, a Catiane, a Evelyn, a minha querida psicóloga Andressa que está aí junto, a Áuxia, a Franciele. Oi, Rudy, tudo bom? Bom ter você aqui também. Tudo bem, Fran? Que bom que você está com a gente, fico muito feliz. A Karina lá de Londrina, que é uma grande amiga. A Luciana, a Flávia. Ô, Jefferson, muito obrigada, eu também tenho muita admiração. A minha querida Rafaela, né? A Paty, a Natália, que bom que vocês estão aqui. O Bruno, meu querido aluno da FANorte de Engenharia. Fico muito feliz, Bruno, que você está aqui comigo. A Valquíria, uma amiga querida. As minhas meninas Keila, né? A Keila, enfermeira na linha de frente do Covid. Tem minha total admiração, Keila. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. A doutora Denísia. Fico muito feliz. Dri, seja bem-vinda. Para todos os advogados que estão entrando, né, a minha homenagem, a minha honra, a minha referência a vocês. Dr. William, a Jéssica, que bom que vocês estão aqui. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer uma pessoa especial aí, que é a minha tia Beth, né, que foi a primeira pessoa que me levou ao cinema para assistir Marcelino Pão e Vinho. E eu era muito pequenininha, tinha começado a aprender a ler, e eu não conseguia ler as legendas, né? Nós chegamos lá e o filme era legendado e ela não sabia. E o que acabou acontecendo? Eu comecei a ler em voz alta, como toda criança que começa a aprender a ler, e isso acabou desencadeando uma verdadeira comoção no cinema, porque todo mundo ouvia a minha voz e não conseguia acompanhar as legendas. E a minha tia, com a delicadeza que lhe é peculiar, falou bem baixinho no meu ouvido: o cinema todo está te ouvindo. Ao mesmo tempo que eu fiquei um pouco com vergonha, eu achei o máximo ler para todo mundo. E eu confesso a vocês que foi uma experiência única e especial, como muitas que eu vivi ao lado da minha tia. Então, muito obrigado pela senhora estar aqui também, lá de São Paulo, né, me acompanhando. Parece que tem uma turma com ela. A Camila lá de Rolim, com o Sávio, também acompanhando. A Daiane, a Fran. Para o pessoal que está rindo aí, né? Vocês conhecem muito as minhas histórias, então vocês sabem muito bem dessas peripécias e fabiulices, né? Que eu acabo cometendo. O meu tio Marcos, querido, lá de Cuiabá, vocês estão vendo que eu fiz um lobby familiar, né? Então tá todo mundo aqui acompanhando. Eu fiquei com medo da minha primeira live sozinha aqui, sem nenhum convidado. E é muito bom ter vocês aqui, muito gostoso. O pessoal lá do Hospital dos Acidentados também está acompanhando. Que legal, fico muito feliz mesmo. Bom, a gente tem muito assunto para falar hoje. De vez em quando eu vou dar uma pescadinha aqui no meu caderno para não esquecer de nada, porque tem coisas muito importantes. Algumas pessoas me colocaram, né, indicações de dificuldades ao longo, né, da comunicação, e isso foi me dando ideias, me trazendo alguns questionamentos, alguns apontamentos, e que eu estou aqui para dividir com vocês. Então eu gostaria muito
que vocês comentassem e ficassem muito à vontade para que a gente possa trabalhar isso junto. Só agradecer aí a presença da Bruna, da Isabela, da Saborella Doces, que tem um brownie maravilhoso, da Ana Deide, da doutora Kelly Dantas, que é nutricionista maravilhosa, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de comunicação. Muita gente acaba falando para nós assim: Fabiola, eu não consigo falar com as pessoas, eu não consigo me comunicar, eu não consigo, às vezes, expressar aquilo que eu estou sentindo. Em alguns momentos eu me sinto preso, entalado, com dificuldade de comunicação. Há um tempo atrás, uma criança de 10 anos que estava apresentando gagueira e sob o aspecto emocional, chegou para mim e disse assim: tia, meu pensamento fica preso aqui. E da mesma forma que essa criança revelou isso, eu fico pensando, quantos de nós têm engolido as palavras? Quantos de nós têm guardado todas essas palavras que envolvem sentimentos dentro de si mesmo? E isso vem aparecendo na forma do quê? De sintoma, né? Então tem gente que vive entalado e aí dói o estômago. Tem gente que vive entalado e aí fica comendo porque não consegue se expressar, não consegue falar. Tem gente que fica entalado e aí fica fazendo o quê, gente? Fazendo bico. Porque tem gente que não consegue falar o que está sentindo e aí passa dias de bico, dias mal-humorado. Todo mundo aqui conhece gente de bico? Por favor, digam para mim que sim, porque eu conheço várias pessoas que, por não conseguir se expressar, acabam se trancando no próprio mundo, num comportamento às vezes até infantilizado. O que é importante a gente entender? Na maioria das vezes, esse comportamento, ele acaba sendo fruto de todas as nossas referências de comunicação. Vamos parar para pensar, né? Tá todo mundo dizendo aí que conhece quem fica de bico, né? Tem uns que eu sei que são os que ficam de bico, né? Tem outros que não. Agora, o que é importante entender? De onde é que está saindo isso? De onde é que surge essa nossa dificuldade de comunicação? Eu queria que vocês estivessem bem atentos a lembranças que vocês têm da infância, a referências que vocês têm de comunicação, até para vocês lembrarem de algumas frases. Oi, Beta, tudo bem? Diga para mim, quem é que eu ouvia? A hora que a gente chegar em casa, a gente vai ter uma conversa séria. E aí, na maioria das vezes, essa conversa séria, ela vinha carregada do quê? Não só de uma palestra, né, às vezes dos pais, não só de apontamentos, às vezes rígidos, mas às vezes a conversa séria vinha junto com uma palmada, vinha junto com um castigo físico, vinha junto com uma repreensão. E nós, a partir desse momento, nós vamos imprimindo em nós a ideia de que conversa séria envolve punição. E as pessoas acabam tendo tanta dificuldade em ter diálogos mais sérios ou de ter momentos em que eles possam trocar ideias. Por quê? Porque a associação imediata que é feita é com a ideia de punição. Então, é muito comum a gente perceber que alguns adultos e alguns jovens hoje têm muita dificuldade de se comunicar, porque as impressões que eles têm é que toda conversa vai estar associada a uma punição, que todo momento de conversa vai estar associado a algo ruim, a algo difícil. E as pessoas dizem assim: ixi, agora é momento da DR, vixe, nossa, agora eu vou ter que conversar, nossa, e aí aquilo já gera todo um processo de ansiedade, gera todo um processo de dificuldade, e a tendência qual é? Para eu não ser punido, eu vou mentir. Por quê? Porque é efeito imediato.
Ou então, para eu não ser punido, eu vou me calar. E essa associação acaba sendo tão forte, que normalmente as pessoas fazem o quê? Ou então, simplesmente, eu me recuso a conversar, ou eu não quero conversar. E isso vai gerando uma inquietação nos próprios relacionamentos e verdadeiros monólogos. Eu não sei aí quem é o que fala e quem é o que ouve, mas em algumas situações a gente vê verdadeiros monólogos, onde tem só um que fala muito, que conversa muito, que tá ali falando por todo mundo e a outra pessoa tá só ouvindo. Então, o primeiro olhar que a gente tem que ter é que o diálogo é uma ferramenta essencial para todo tipo de relacionamento, mas o diálogo é algo aprendido e a referência inicial do diálogo está onde? Está na infância. Então é um alerta para a gente que é mãe, para a gente que orienta mães, para nós que convivemos, né, com jovens, com adolescentes, com crianças, é uma referência de que é importante tomar cuidado que lugar a gente coloca as conversas, que lugar a gente coloca o papo sério que a gente tem que ter. É no lugar da punição? Ou é no momento em que a gente pode conversar, ter reciprocidade, dividir? Eu não estou aqui para discutir a questão da punição, mas eu estou aqui para dar um alerta. Como é que a gente está imprimindo a ideia de comunicação na nossa vida? E é importante que a gente entenda, para o pessoal que está chegando agora, a gente está colocando de onde vem essa nossa dificuldade da comunicação. E é importante que a gente entenda que também tem outros fatores que vão indicar essa dificuldade. Oi, Jô, lá de Porto Velho, o pessoal de Porto Velho que está entrando, muito obrigado, pessoal, por estarem aqui, tá? Obrigada, Geise, o Rodrigo, a Dani, que bom, a Jaqueline, a Paulina, muito querida. Então, vamos parar para pensar um outro fator importante que também interfere no nosso processo de comunicação. Pessoal, sabe aquela ideia da pessoa diminuir o teu sentimento? Sabe aquela ideia de quem está do teu lado minimizar aquilo que você está sentindo? E às vezes você até dizer assim, olha, eu tô sentindo isso. E aí a pessoa dizer para você assim, não esquenta não, isso aí não é nada, vai passar. Ou então você tá ali se derramando em lágrimas, né? Tá sentindo uma dor imensa em você, naquilo que você sente. E de repente a pessoa que tá ali do teu lado diz assim, isso é só uma fase. Ou então para as meninas, né? Não esquenta não, eu acho que você tá de TPM. Então, essas justificativas que às vezes minimizam o que você está sentindo, às vezes até lá na adolescência, né? A gente tem alguns adolescentes que estão entrando aí e que é muito comum a gente dizer que tudo é uma fase. Olha, isso é da fase, você está sofrendo assim porque você está numa fase. Gente, para de falar de fase. A particularidade de cada um deve ser levado em consideração. E se ele está comunicando aquele sentimento em choro, se ele está comunicando aquele sentimento em dor, é importante que ninguém minimize. Lógico que nós não vamos fazer mimimi de tudo, porque é importante que as pessoas também se fortaleçam para lidar com as suas frustrações. Mas se eu estou em casa, no meu local de porto seguro, é importante que alguém pare para me ouvir. É importante que alguém me dê condições de falar, de me manifestar. E em algumas circunstâncias, há uma falta de compaixão sim, Beta. E é muito comum observar que nós vamos criando uma casca para não expor o nosso sentimento. Porque nós vamos criando barreiras de tal maneira que a gente acaba dizendo assim, para que eu vou falar? Até tem uma amiga querida que mandou um comentário assim, quando é que vale a pena falar? E aí eu vou dizer, gente, sempre vale a pena falar, sempre, porque se eu não falar, eu vou entalar. E esse entalamento, né, que eu costumo dizer, ele vai acabar gerando o quê? Uma dificuldade cada vez maior de me aproximar,
de interagir, de encontrar empatia e de ter reciprocidade. Agora, qual é o maior problema? Não é a questão do que eu vou falar, porque normalmente o que eu vou falar tem sentido para minha história, tem sentido para minha vida. Agora, normalmente é a forma. Então a gente precisa ter alguns cuidados, né, para que a gente possa lidar com isso. O Rudy está dizendo para mim assim, não é falta de compaixão, é uma falta de empatia. Concordo, Rudy, mas em alguns momentos o sentimento que eu trago em relação ao outro é como se ele tivesse que ser mais forte do que ele realmente é. E na medida em que eu cobro que o outro tenha uma força e às vezes ele não tem maturidade para isso, eu posso desenvolver uma série de outros sentimentos, inclusive a própria falta de compaixão ou falta de olhar em relação a isso. Então é importante que a gente tenha um cuidado nessa relação e entender que a forma como eu vou falar vai impactar o outro ou não. E o cuidado em relação a isso, porque algumas pessoas me disseram assim, Fábio, eu não falo porque eu tenho medo de magoar o outro. Pera lá, eu entendo, eu tenho que ter empatia em relação ao outro, eu tenho que ter um cuidado na hora de falar, mas é muito importante nesse momento que eu escolha a melhor forma de conduzir. E a melhor forma normalmente, tem um segredo que eu costumo dizer que é a regra básica da comunicação. Regra básica, fale do jeito que você quer ouvir, tá? Porque assim, normalmente a gente tem um cuidado na hora de falar, mas a gente não leva em consideração isso. A gente sempre usa a ideia assim, eu tenho que ser cuidadoso, e isso acaba gerando rodeios, e isso não funciona, tá, gente? Porque essa coisa roda, não sai do lugar. Então, o que é importante? Eu preciso ter um cuidado, mas como é que eu gostaria de ouvir aquilo? Como é que eu poderia mudar aquilo? A Carol tá colocando assim, Fabiola, e como é que a gente melhora essa impressão que nós causamos no outro ou que nós já temos, né? E aí, assim, é importante, Carol, a principal questão, tá, que eu coloco torna a conversa algo prazeroso. E ser prazeroso é sentir empatia, reciprocidade, certo? Regra básica, empatia, reciprocidade e confiança. Todo diálogo, ele só vai ser saudável, ele só vai ser bacana. Gente, eu posso falar a pior coisa do mundo para outra pessoa, mas se eu me colocar no lugar dela e mostrar para ela que eu estou ali, e isso está relacionado a uma ideia de acolhimento, de confiança e especialmente de reciprocidade. Eu não vou sair dali enquanto essa pessoa não compreender, porque tem gente que fala e sai correndo. Tem gente que fala e deixa o outro ali à mercê das próprias ideias. E a gente só conclui uma conversa, a gente só conclui um diálogo se o outro entendeu. E aí eu preciso ter clareza de como foi que ele me ouviu, porque a gente é responsável pelo que a gente fala, mas não necessariamente pelo que o outro compreendeu. E tem pessoas que deixam de conversar com as outras, entende? Tem pessoas que deixam de conversar com as outras há 10 anos, há 15 anos. Tem gente que não conversa com mãe, com pai, com um irmão, por conta de uma conversa torta, né? Ou por conta de uma conversa que não ficou clara, que não ficou bem definida. Então, o que é importante entender? Você precisa perceber o que foi que o outro entendeu daquilo que você falou. E é o que a Euterpe está colocando, né? É o como se fala e não o que se fala.
Fernanda, tá corretíssimo quando você coloca aí. A gente tem que escolher o momento, a hora certa, o lugar. A gente não pode, e voltando lá na pergunta da Carol, a gente nem pode, nem deve, Carol, manter essa ideia de rigidez na conversa, onde só a gente fala e só o outro escuta. É importante você ouvir o que o outro tem para dizer a respeito daquilo que você disse. E é essencial nesse momento que você não exponha a outra pessoa. A Edilane, que é psicóloga maravilhosa, infantil, ela está falando aqui de assertividade. Então a gente não pode deixar de falar, mas a gente tem que cuidar a forma como nós vamos falar. E essa assertividade, ela envolve o quê? Eu preciso ter foco, eu não preciso ficar enrolando para dizer uma coisa. E principalmente, eu só devo falar se eu tiver como contribuir para as pessoas. Uma coisa, oi Lucas, tudo bem? Que bom que você tá aí. Uma coisa que é importante a gente colocar, pessoal, e assim, eu sempre falo, não diga nada se você não puder contribuir. Se for só a crítica pela crítica. Porque as pessoas, nessa ideia de que elas devem cometer sincericídio, né? Que essa coisa, eu tenho que pôr tudo pra fora, eu não posso guardar nada. Não é assim que as pessoas têm dito, né? Eu tenho que me aliviar disso. Ok, mas eu preciso, nesse momento, ter clareza que tem uma outra pessoa ali do meu lado. E que toda crítica, ela precisa de uma solução, ela precisa de um encaminhamento. Eu não posso usar a crítica pela crítica, porque aí é um julgamento meu. E uma coisa importante que a gente precisa ter clareza é que, assim, toda vez que eu estou julgando o outro ou que eu estou apontando alguma coisa do outro, eu estou declarando que há um incômodo em mim. E normalmente aquilo está em mim também. Então nós vamos ter uma live falando disso, né? Falando quantos julgamentos eles são confissões. Eu estou falando de mim toda vez que eu julgo. Então, cuidado nesse processo, porque eu só devo falar quando de fato eu puder contribuir. E eu só devo apontar aquilo que talvez o outro não esteja vendo, se eu tiver condições de dar um encaminhamento para isso. E o encaminhamento é propor saídas, é partilhar ali ideias de encaminhamentos para essa mudança. Porque, gente, nós não somos perfeitos, não vamos ser. E é importante que a gente entenda que o outro também não é. E na medida em que eu der condições para ele ser ele e eu ser eu posso construir com esse outro um encaminhamento melhor para as nossas relações. Agora, se a minha postura for só criticar, eu estou sendo juiz do outro o tempo todo, e como se eu fosse juiz do mundo e eu pudesse apontar coisas, mas não me responsabilizasse por saídas, por encaminhamentos, por mudanças, por transformação. E a medida da comunicação deve ser a transformação. Então, comunicação é ação. Comunicação é ação em prol da mudança, em prol de uma transformação, em prol da melhoria. Aí outro dia eu ouvi um senhor dizendo assim, né? Ele falou pra mim, Fabiola, toda vez que eu converso dá tudo errado, né? Não funciona. Aí eu falei assim, tá, mas o que dá errado, né? Por que dá tão errado? Porque eu acabo falando aquilo que vem à minha cabeça. Pessoal, quem fala o que vem à cabeça não tem um regulador aí, concorda comigo? Então o que a gente precisa? Eu preciso regular aquilo que eu vou falar. Eu preciso ter um equilíbrio na hora dessa fala. E o meu regulador, ele vem de onde? Primeiro, eu preciso contribuir com o outro. Segundo, conversa não é alívio unilateral. E aí esses dias eu até brinquei, falei, gente, então fala sozinho. Se você tá querendo se aliviar, fala sozinho, manda um áudio para você mesmo, né? Aí depois você escuta esse áudio, organiza suas ideias
ideias e aí então você vai falar para o outro. Porque se eu for falar tudo que vier à minha cabeça, eu não vou estar cuidando do formato, eu não vou estar cuidando da organização dessa fala e provavelmente vai dar tudo errado mesmo, né? Porque a comunicação acaba se tornando um confronto e isso acaba gerando, lógico, discussão, desentendimento, dificuldade de ter novas conversas, dificuldade de dividir essas relações, né? E é importante que a gente conduza as nossas relações. Tem gente aqui me dizendo, gente, que esses áudios vão ter mais de 1 hora. Não tem problema, tá? Mas conversa com você mesmo primeiro, depois você vai organizar as suas ideias e vai propor saídas para o outro, porque senão o que acaba acontecendo? A conversa se desregula, né? Tem alguém me dizendo assim, mas e se a gente não entender os nossos áudios? Vai anotando ali o que você precisa falar, vai organizando os seus pensamentos e vai tendo cuidado qual é a forma que você vai conduzir isso. Um outro ponto importante, e eu sempre coloco aqui, para de dizer para as pessoas que você não sabe me ouvir, você não sabe conversar. Cuidado com essa ideia do julgamento e com essas profecias autorrealizadoras, porque de tanto eu falar isso, a pessoa realmente vai achar que ela é isso mesmo e ela vai continuar agindo dessa forma. Então você fica predestinando, entende? Você fica dando para a pessoa um lugar de alguém que você não quer que ele seja, né? Entende? Você fica dando para a pessoa um lugar que você não deseja dela. Então, cuidado, por favor, né? A Bianca tá colocando assim, quando a gente esquece o que a gente quer falar, provavelmente a gente tá tão ansioso, Bi, que aí o que acaba acontecendo? A gente acaba paralisando na hora da conversa. Então, cuidado com isso também, tá? Por isso é importante, fala com você antes, organiza as ideias, projeta a forma com aquela pessoa. Tem pessoas que a gente tem formatos para falar e tentar não distorcer. Então é importante a gente ter cuidado com essas distorções, ok? E o Rudy está colocando, eu tenho anotado para não esquecer. Ótimo, Rudy. Eu também funciono nas anotações. Eu monto um esqueminha e aí eu sempre me programo. Como é que essa pessoa gostaria de ouvir a partir da minha referência? Como é que eu gosto de ouvir algumas coisas? Gente, não é fácil ouvir, todo mundo sabe disso. Então, é importante que a gente também tenha essa clareza, ok? Até para que a empatia funcione. Bom, o que é importante a gente saber? E aí eu volto lá na Carol, né? Carol, na infância é muito comum a gente usar a linguagem da criança ou usar a comunicação da criança, e é importante que a gente use a comunicação como uma defesa. E uma das coisas que eu falo muito para os pais é para que eles ensinem corretamente o nome dos sentimentos. Porque às vezes a criança está lá chorando desesperadamente, fazendo aquele escândalo, e aí a gente diz para ela, para de chorar que eu não consigo te ouvir. Não é que a gente não consegue ouvir. É importante que a gente entenda que a gente não está entendendo aquele choro. Então, para de dizer que você não está ouvindo, porque senão a criança vai chorar mais alto. E para de dizer, pare de chorar. É importante você dizer, eu espero você terminar de chorar. Eu espero você terminar de chorar, para a gente poder conversar. Porque esperar o outro terminar de chorar, terminar de pôr pra fora, terminar de se acalmar, é respeito, é tolerância. A gente não tem paciência de ouvir o choro do outro. E eu tenho encontrado muitos adultos, de tanto choro engolido, eles não se deixam chorar. Tem gente que a lágrima tá caindo e eles estão secando. Entende? A lágrima vai caindo e eles estão secando. Por quê? Porque ninguém pode ver o choro. Mas isso veio de onde? Fecha essa boca, para de chorar. Ou, como muitos de nós carregamos, ou muitas de nós carregamos, você é uma manteiga derretida, né? E essas marcas que foram sendo construídas vão gerando o quê?
nós, vão gerando dificuldades da gente se manifestar lá enquanto adulto. Aí a gente chora no chuveiro, né? Eu conheço um monte de gente que chora no chuveiro, porque aí a água tá caindo e eu tô chorando, né? A gente chora escondido, entende? E muito importante é que você coloque ali o respeito em relação ao sentimento do outro. O Leandro tá colocando aqui, né, que é muito importante a gente perguntar se o outro tá entendendo. É verdade, Leandro, assim, ó, eu sempre pergunto, você tá me entendendo? Eu peço pra pessoa às vezes me explicar, você entendeu o que eu falei? E pra criança eu faço a mesma coisa. Olha, você está me entendendo? Né? Você quer que eu diga de novo? E aí é importante que a gente estimule essa troca, até, voltando lá, Carol, até para que a gente consiga quebrar esse lugar da conversa ser uma conversa associada à ideia de punição. A Tamires, que acabou de ganhar bebê aí, que tem 2 príncipes agora, né, tá ouvindo a gente para poder ajudar esses meninos lindos, né? O que é importante? Eu vou dar 3 diquinhas aqui. Falo mais que o homem da cobra mesmo, né? Eu avisei o Jefferson que eu converso muito. E aí vou seguir um pouquinho para eu poder conseguir falar tudo. Mas vão interagindo aí comigo pra gente poder ir conversando e vocês irem sanando as dúvidas, tá? A dica principal, e que eu costumo dizer assim que é essencial, gente, tem que ter conexão. Fabíola, o que é conexão? Eu acho que eu tô conectada, né? Eu acho que eu tenho conexão com meu filho, com meu esposo, com meu namorado. Eu acho que tá conectado, né? A nossa relação aí tá conectada. Pessoal, conexão é olho no olho. Conexão é parar para ouvir o outro. É chamar o outro pelo nome. Parem de chamar as pessoas de fulano, ou como é que é seu nome mesmo? Não tenha vergonha de perguntar o nome das pessoas, mas não importa se é a pessoa que te ajuda ali na frente da tua casa ou recolhe o lixo na cestinha, né, da frente da tua casa, ou então é aquela pessoa com quem você trabalha e que às vezes está do lado da tua mesa e você não se comunica, tá? Então, o que é importante? Trate as pessoas pelo nome. A Beta tá falando uma coisa maravilhosa, minha amiga de São José do Rio Preto, uma dentista que toca a alma das pessoas. Então, assim, Beta, conexão é tocar na alma, entende? E de fato é conseguir estar ligado ao outro. Ninguém consegue conexão com a TV ligada, ninguém consegue conexão com o celular na mão, passando o dedinho, e ninguém consegue conexão se não estiver disponível. Eu costumo dizer que assim, você tem disponibilidade para conversar? Ótimo. Se você não tem disponibilidade, nem começa. Por quê? Porque você não vai estar inteiro nisso. Você não vai estar entregue nisso e a sua intensidade não vai acontecer. Wesley, muito obrigado pela tua presença, Wesley lá da Fanorte. A Lili, minha querida, meu braço direito e o esquerdo também, Lili, obrigado pela tua presença. Então, o que é importante entender? Larga esse telefone. Você quer conversar? Ótimo, larga o telefone, por favor. Eu não tô sendo chata, ok? Amo tecnologia, amo celular, é maravilhoso, mas se eu não estiver disponível inteira para o diálogo, nem começa. Desliga a televisão, desliga o som. Eu preciso de uma conversa com foco. Uma coisa assim que eu coloco muito, Tariana, se for possível, toque o outro. Se for possível, coloque a mão no outro, para que ele sinta que nós estamos ali, para que ele perceba que nessa conexão eu estou pronta
para receber o que ele também vai dizer. Eu estou pronta para falar e para ouvir. Tem gente que quer ter conversa essencial de relacionamento no meio do jogo do Palmeiras. É impossível. Tem gente que quer ter conversa ali onde tem todo mundo junto. Não, no meu diálogo sou eu e o interessado. Eu não devo, e assim, uma coisa que eu tenho falado muito, as pessoas têm usado as redes sociais, né, para dar indiretas, às vezes para a pessoa com quem elas dormem do lado, tá? E se eu estiver sendo chata, me perdoe, mas às vezes a pessoa tá dormindo do lado da pessoa, né? E aí ela manda indireta pelo Instagram, pelo Facebook, entende? É importante entender que eu preciso parar de usar as redes sociais de forma errada. Não dê indireta, seja direto. Foi colocado aqui, né, assim, e quando a pessoa concorda só para encerrar a conversa? Olha, aí há um dilema, porque aí tem que ter uma segunda conversa. Porque na maioria das vezes, minha querida doutora Emi, né, linda aí, o que acaba acontecendo? Na maioria das vezes, Emi, é concordar para acabar com aquela situação que é aversiva, para acabar com aquela situação que é ruim, entendeu? Então, a gente tem que perceber que essa pessoa ainda não está preparada para aquela conversa. E talvez a gente tenha que ter a réplica, né? Tem que ter um segundo momento. Eu preciso tentar uma nova estratégia. Mas se é o tempo dela ali naquele momento, a gente espera. Porque não adianta insistir ali naquele momento, porque isso só vai gerar confronto. Porque o primeiro passo é concordar para encerrar a conversa. O segundo passo qual é, gente? Eu vou arrumar uma briga, né? Eu vou arrumar um jeito de virar a mesa, de manipular a situação para arrumar uma briga e acabar com a conversa e poder ficar 3, 4 dias sem conversar com a pessoa, que é o mais comum de acontecer. A Andréia colocou assim, a gente pode estar conectado, mas não necessariamente na mesma vibração, que é essa coisa de não estar pronto para conversar. Porque a gente pode ter a conexão, mas não necessariamente estar prontinho ali para aquela conversa, né? Ou estar disponível para essa conversa. Então eu volto a dizer, tem um lugar certo, tem o momento certo e tem o tempo certo para conversar. Então não é tão simples assim chegar lá e falar. Ok? Além da conexão, tem um ponto muito importante. E aqui, assim, eu preciso dar uma paradinha para a gente poder refletir em relação a isso. Quando uma pessoa fala alguma coisa para você, o que faz a diferença nessa fala? É a pessoa, não é o que ela falou. Porque se você confia naquela pessoa, se de fato aquela pessoa é importante para a tua história e para a tua vida, o que acaba acontecendo? Você acolhe aquilo que ela disse, se orienta a partir daquilo que ela disse e consegue aprender o melhor daquilo. Alice, obrigada por você estar aqui, tá bom, querida? Muito obrigada mesmo. Então, o que é importante a gente entender? A confiança determina a forma como eu vou ouvir. E a estabelecer uma relação de confiança antes de falar é essencial. Porque se você não ganhar a confiança do outro, se não houver uma real importância em relação a você, na história daquele indivíduo, provavelmente ele vai entrar aqui e vai sair aqui. Ou ele vai levar em conta o que você está falando. E aí, mais importante do que isso, pessoal, ele vai olhar e vai falar assim, tava querendo puxar meu tapete. Já ouviram essa história? Às vezes a pessoa falou uma coisa super importante que faria uma diferença imensa para a vida daquela outra pessoa, mas na medida em que eu não confio naquela pessoa, que eu não tenho um vínculo com aquela pessoa, eu vou levar em conta muito pouca coisa. Então, só se autorize a falar com alguém,
quando você tiver estabelecido uma relação de confiança. E a confiança, ela vem de uma frase que eu acho fantástica e que eu acho que ela determina a nossa relação, que é a questão assim: eu tô aqui pro que der e vier, eu vou estar com você na busca de um encaminhamento, né? E é importante que a gente perceba que dizer e garantir, porque não basta só dizer, você tem que garantir que você vai estar ali, você tem que dar garantias para o outro, que você vai partilhar com ele todas essas relações e que você vai dar condições para ele encontrar essa luzinha no fim do túnel. Porque na maioria das vezes, o que a gente quer fazer, gente? A gente quer dar a fala, a solução, o caminho, e às vezes o outro nem está pronto para isso. Mas dizer que você vai estar ali acompanhando todo esse processo, você pode falar o que você quiser. E é como a Beta está colocando aqui, é tão bom quando a gente está pronto para ouvir, porque você dói, lógico que dói, gente. Nossa, tem coisa que dói muito ouvir, tem coisa que dói muito, mas faz parte desse processo de crescimento. Não tem como a gente ser flor de plástico, sabe? Não sentir nada, é processo. E é importante nesse sentido, e a Jo tá colocando uma coisa assim, tinha que ser você, né, Jo? Que na confiança a gente precisa sentir amor naquilo que o outro tá falando. É muito verdade isso, Jo. Eu falo que é o tom de voz, é o acolhimento que você lança, é o olho no olho, é a certeza que você tem que mesmo que o outro sinta medo, mesmo que o outro se sinta sozinho, você está garantindo para ele que você está ali. Porque algumas coisas que são ditas para nós mexem com as nossas feridas lá de dentro. Às vezes da rejeição, às vezes do nosso desamparo enquanto criança, às vezes de traições ou de humilhações que nós vivemos ao longo da vida. São dores tão profundas lá da nossa história lá de trás, que às vezes a pessoa nem entende que ela arrancou uma casquinha. E me desculpem, pôs o dedo dentro da ferida. E se você não garantir que você vai estar ali para dar condições para o outro lidar com isso, nem começa. Não vale a pena. Não vale a pena. Porque você só vai machucar o outro. E é importante, o Ricardo está colocando aqui, e com o adolescente? Ricardo, é muito legal a tua pergunta, e você e a Rafaela são muito especiais, obrigado por vocês estarem comigo, né, e acompanharem o meu trabalho. O que é importante que a gente entenda? O adolescente, ele precisa falar e ouvir. E é importante que a gente ensine o adolescente a falar, porque o ouvir, eles ouvem, né, e a gente não sabe quanto que eles estão ouvindo. Agora, é muito importante que ele devolva para você, que ele te diga o que ele entendeu daquilo que você falou, o que ele percebeu, ele te mostre como é que ele vai resolver aquilo. E é muito importante nesse processo você garantir a confiança. Eu tô aqui, independente do que acontecer, independente de como for para você, eu vou te ouvir, eu vou te entender e eu vou te ajudar a chegar até onde você quer. Muitas vezes o adolescente tem mais facilidade de twittar, né, de jogar lá na rede social para o mundo ver, do que sentar ali com o pai e com a mãe e falar. Por quê? Porque o eco que ele vai ter no Twitter é de vários outros adolescentes que vão ter afinidade com isso que eles disseram. E muitas vezes, a gente que é pai e mãe, eu tenho um filho adolescente também, eu convivo com muitos adolescentes no consultório, a gente está fazendo o quê? Meu Deus, na minha época. E aí o que acaba acontecendo? A gente trava a comunicação. Por quê? Porque aí nós vamos dar palestra, né? Nós vamos falar das nossas do adolescente, né? Esse ficar dentro do quarto, essa entrega só para as redes sociais, essa dificuldade, né, de ter um controle em relação aos impulsos.
essa coisa de não querer falar, isso está muito relacionado a comportamentos que estão comunicando algumas coisas. Às vezes ansiedade, às vezes dificuldade na escola, às vezes dificuldade até de se expressar. Então é muito importante que eu consiga traduzir o que o adolescente está me dizendo com seu comportamento, ok? Pessoal, a Flávia está me dizendo que está travando. Está acontecendo alguma coisa aí ou está tudo ok? Minha internet está legal? Dá um joinha aí para mim, um feedback se eu tenho que melhorar. Ixi, está travando mesmo, Leandro? Ai, ai, ai. Vamos lá, travando. O que será que está acontecendo? Tô precisando de auxiliares técnicos aqui. Vamos continuando para ver se dá uma melhorada. Vou pedir para os meninos darem uma mexida por aqui. A Roberta tá me dizendo que tá travando. Não, que não tá. Tá travando e cortando. Opa, mas então tá todo mundo. Vamos lá, vamos ver o que eu consigo aqui, pessoal. Voltou? Melhorou aí, Jefferson? Me dá uma ajudinha. Bom, vamos lá. Pessoal, então o que é importante? Vou voltar um pouquinho no adolescente. Tentar de uma forma melhor conseguir entender o comportamento dele ou identificar no comportamento dele aquilo que ele está dizendo. Ai, que bom, o pessoal está dizendo que voltou. Obrigadão, pessoal. Vamos lá, vamos continuar antes que a internet me dê probleminha de novo. Falhas técnicas aqui, mas a gente vai aprendendo devagarinho. Então, o que é importante? Observar no comportamento do adolescente aquilo que ele está querendo me comunicar. Porque às vezes a gente interpreta como adolescentite, né? Ou a gente interpreta como fase, e ele está dizendo muita coisa com aquela agressividade, com aquela impulsividade, às vezes com aquela tristeza. E algumas coisas são tão importantes que elas podem estar relacionadas a quê? A autoestima, podem estar relacionadas à autoconfiança, podem estar relacionadas à ansiedade. Então, é muito importante estabelecer uma conexão e travar aí uma relação de confiança. E um terceiro ponto, que é uma dica para mim super importante, é a convergência. O que é isso? Algumas pessoas têm muita dificuldade em lidar com a convergência. Da mesma forma que eu me autorizo a falar, eu tenho que autorizar o outro a falar. Eu também tenho que estar disposto a ouvir. Porque muitas vezes a gente fala de um lugar de superioridade, mas não está disposto a ouvir o que o outro tem para dizer. Ou não está disposto a entender, a tentar administrar aquilo que o outro está querendo dizer. Lógico que não é um jogo de ping-pong, né? Do bate lá, bate cá, bate lá, bate cá. Não é um jogo de ping-pong, mas eu preciso estar disposto, entende? A ouvir o que o outro também tem para dizer. E assim, ter clareza, às vezes, do você gostaria de me dizer alguma coisa? Ou aquele dia quando eu falei isso, eu percebi que você não gostou. E eu percebi que talvez eu precise retomar essa conversa com você. Não tem problema nenhum fazer isso. Não tem problema nenhum você voltar atrás. Pai e mãe, por favor, não tem problema voltar atrás. É importante que eu faça isso. O pessoal que está apanhando aí, eu peço desculpas para quem está pedindo, né? Uma live por dia, socorro! A minha querida Fanorte, minha casa, né? Os meus alunos queridos que estão aí, Dr. Ronaldo, que também está acompanhando, muito obrigado. A Dagmar, que também está aí, muito obrigada pela presença, Dagmar. O que é importante que a gente entenda? Esteja disposto a ouvir, porque quem fala também vai ouvir. E isso não precisa virar um ataque, isso não precisa virar uma troca, né? Ou um confronto. Eu preciso estar disposto. A psicóloga Márcia tá aí também com a gente. Muito obrigada, viu, Márcia? Admiro muito seu trabalho, obrigada mesmo. É importante que nesse processo de convergência eu tenha bastante cuidado para que eu não queira criar uma afinidade à força.
E eu costumo dizer assim, a afinidade a gente constrói. Da mesma forma que confiança a gente constrói. E a afinidade não pode ser uma coisa forçada. A afinidade precisa ser algo construído ao longo do tempo e que seja real. A Beta tá colocando aqui pra mim, né? Lembrar um pouco dessa comunicação não verbal. Eu super concordo, Beta, porque depende muito da minha postura, depende muito de como eu direciono o meu corpo, depende muito do meu olhar em relação ao outro. E se eu me mantiver nessa posição de superioridade o tempo todo, eu tô ali disposto só a dar sermão, não é assim? Eu tô ali disposto só a falar o que eu penso e não necessariamente eu tenho disposição para ouvir o outro. E às vezes o adolescente e a criança tem tanta coisa para dizer, tanta coisa para ser construída naquela criança, e às vezes aquele teu parceiro que se mostra tão disponível, que se mostra com uma dificuldade imensa de falar, e que você reforça isso porque você fica dizendo para ele assim: nossa, você não fala, nossa, você não me ouve, ou nossa, eu só fico aqui, você só responde com monossílabos. Você está o tempo todo reforçando aquilo que você não quer dele. Você está o tempo todo dizendo para ele o que você não quer e que ele vai acabar seguindo, porque é a forma que você o enxerga. E às vezes ele tem tanto para contribuir, ele tem tanto para falar. Então, além de falar, a convergência ela está relacionada a sai dessa posição e para ouvir o outro. Pergunta se ele tem alguma coisa para dizer. A gente tem uma conversa, às vezes, de dizer: olha, o que você pensa de algumas das minhas atitudes? Você acha que naquele momento eu agi corretamente? Você gostaria de dizer alguma coisa em relação a esse meu comportamento, ou a isso ou aquilo? Dá a chance para o outro. E é importante que nesse processo, ai meu Deus do céu, olha só, o tempo passou e eu tô aqui. É importante, falta muita coisa. É importante que eu não invalide o que o outro tá dizendo, né? Que eu não minimize e que eu não fique rotulando esse outro o tempo todo. Na tarde, uma pessoa escreveu assim: eu falo demais do que eu sinto, eu teria que falar menos. Eu não concordo. Ok? Na verdade, assim, vamos combinar uma coisa. Não tem falar demais do que a gente sente. A gente só precisa escolher para quem nós estamos falando aquilo que a gente sente, né? Para quem que eu estou falando aquilo que eu sinto. E essa pessoa está validando aquilo que eu sinto ou não. Uma outra coisa importante, não se esconda atrás das redes sociais. Gente, o WhatsApp acaba sendo um perigo para a comunicação, porque o WhatsApp você não está vendo, você não ouviu a entonação com que a pessoa está falando aquilo, e existem verdadeiras, vamos dizer assim, né, desentendimentos ou confrontos na interpretação. E tem muita gente, até a Karina colocou lá atrás, né, que de vez em quando ela usa o WhatsApp para dizer algumas coisas que ela não consegue dizer, né? Então, o cuidado que a gente precisa ter para não distorcer a nossa comunicação, porque é muito diferente você estar escrevendo e você estar propondo algumas coisas. Eu sempre digo assim, na dúvida manda um áudio, porque no áudio eu vou ouvir, né? Eu vou entender o que o outro está querendo dizer. Então, cuidado com esse esconderijo da rede social, porque ela, ao mesmo tempo que é um facilitador, por outro lado, eu tô me escondendo, eu tô me guardando ali, eu não quero ter o confronto no olho, então eu acabo me escondendo. Uma coisa importante, né, e até o tema que a gente vai usar na próxima live, e eu quero só frisar aqui porque foi colocado à tarde, que às vezes por orgulho a gente não comunica o que a gente sente. É verdade, Ana Deide, o WhatsApp traz um ruído na comunicação, né? Às vezes por orgulho a gente acaba não falando o que a gente sente. A gente acaba não declarando o nosso amor pelas pessoas, não declarando os nossos incômodos para as pessoas.
E é importante que a gente entenda por que nós fazemos isso. Porque a gente tem medo de que, ao comunicar afeto, o outro nos controle. A gente tem medo de perder o controle. E essa perda do controle pode gerar, ou pode causar aí uma série de dificuldades para o outro. Então, muitas vezes a gente não fala o que a gente está sentindo justamente porque tem medo de perder o controle da relação. E isso, vou dizer para vocês, é uma tremenda dificuldade, mas é uma tremenda perda de tempo. Porque não comunicar afeto é não se entregar em intensidade para a relação. E se a gente não está conseguindo comunicar esse afeto, nós precisamos sim aprender e encontrar esse caminho. Porque a partir do momento que eu comunico a minha afetividade, a partir do momento que eu comunico aquilo que eu quero ou dou nome para o meu sentimento, eu estou disponível para a relação. Quando eu tenho que esconder aquilo que eu sinto, é porque eu tenho medo de me entregar. E aí a relação acaba virando um jogo de esconde, onde as pessoas têm que esconder aquilo que elas sentem, onde as pessoas têm que sabotar os próprios sentimentos. Então é importante que eu aprenda a comunicar aquilo que eu sinto. Muito obrigado, foi maravilhoso, Foi muito bom estar com vocês, que nós possamos viver outros momentos aqui. Eu me senti muito à vontade, eu estava entre amigos, Para aqueles que eu não consegui dar oi, um beijo no coração de cada um. Para minha tia Beth, que está declarando amor, eu amo você também, tia. Amo vocês. Manu, querida, um beijo grande, E eu quero pedir para vocês que vocês estejam acompanhando o Instagram, que vocês coloquem lá os comentários, divulguem e que vocês possam, com isso, alcançar outras pessoas. Porque o nosso objetivo, com todas essas mudanças, com as lives, com todos esses textos, é alcançar cada vez mais pessoas e tratar a saúde mental como um instrumento da grande parte da população. Por quê? Porque a partir do momento que a psicologia estiver a serviço das pessoas e for um instrumento, todos nós vamos estar mais saudáveis para encarar os desafios. Que Deus abençoe vocês. Um beijo para o Estênio, que está me mandando beijo aí. Um beijo para Valentina, linda, que deve estar me ouvindo também. Amo vocês. Foi a primeira de muitas. Aguardo vocês terça-feira, tá bom? Brigadão. Beijo grande no coração de todo mundo. Tchau, tchau.